alíquota é uma coisa e base de cálculo é outra coisa. Comigo aqui. Vamos supor o seguinte, produto 1 e produto 2. Produto 1, base de cálculo, 40% da nota fiscal. Base de cálculo, 100% da nota fiscal. Vamos supor que a nota fiscal é 1.000. Então é o seguinte, outra coisa, vou colocar outra informação aqui, alíquota de 10%. Então é o seguinte, se a nota fiscal é 1.000, qual que é a base de cálculo? A base de cálculo vai ser 400. E a base de cálculo no outro? A base de cálculo vai ser 1.000, porque é 100%. Qual que é a alíquota? A alíquota é 10%. Então aqui vocês vão pagar R$40. E aqui vai pagar o quê? R$100. Então, base de cálculo que vai definir a quantidade da riqueza a ser tributada. Essa riqueza pode ser o quê? Pode ser um serviço, pode ser um patrimônio, e principalmente pode ser a renda. Ok? Então, olha só. Então, vamos lá. Então, quando a gente trabalhar mais os tributos, base de cálculo, a gente vai trabalhar bastante isso, o aluno não vai errar. Isso aqui é somente uma coisa introdutória para vocês. Para vocês saberem como é que opera, coisas mais detalhadas sobre tributos. Continuando os impostos, né? Competência para instituição exclusiva. Professor, como assim exclusiva? Exclusiva, claro, impostos federais, exclusiva União, impostos estaduais, exclusiva quem? Os estados, municipais, exclusiva o poder municipal. E o DF, professor? O DF tem uma competência que são 12 estados e 2 municípios, porque o Distrito Federal não é dividido em municípios, né? Professor, essa lista está onde? Na Constituição. Então, previstos em listas exaustivas. Então, nós temos os impostos federais, os impostos estaduais e os impostos municipais, salvo para a União, que pode exercer a competência residual. Professor, o que vem a ser a competência residual? A competência residual é aqueles impostos que não estão previstos nessa lista exaustiva. Professor, então a União pode criar um novo tributo? Pode criar um novo tributo. Na criação desse novo tributo, a União está no exercício de sua competência residual. Na competência residual. Aí lá nos impostos federais a gente vai detalhar isso. Professor, tem mais uma outra coisa? Tem. Imposto extraordinário. Imposto extraordinário de guerra. Agora, qual que é o fato gerador do imposto extraordinário de guerra? A ocorrência de uma guerra. Não é isso? Para existir, para justificar a criação desse imposto, tem que ter uma guerra ou estar em sua iminência de uma guerra. Pronto. Impostos, visão geral para vocês de impostos. Como imposto, a gente vai detalhar vários impostos, a gente vai cada vez nós vamos estudar mais, vamos estudar as taxas, cara. Então é o seguinte, qual que é o fato gerador dos impostos? É manifestação de riqueza. Houve a manifestação de riqueza do povo, o povo tem que contribuir com a União. Essa manifestação de riqueza se dá através de 3 tipos principalmente. Manifestação de riqueza de patrimônio. Você aumentou seu patrimônio, né? Se você tem patrimônio, você tem que pagar o imposto sobre o seu patrimônio, é uma riqueza. Renda! Você está ganhando, então você tem que contribuir para o Estado. E um serviço, você está prestando um serviço, então tem que o quê? Que pagar esses serviços, não é isso? Então tá, então lá, vamos lá. Então esses impostos, né? E já o fato gerador
que não é uma hipótese mais de incidência, não é um ato concreto, agora é um ato concreto, aliás, do imposto, da taxa, é o seguinte. A taxa, cara, você somente paga a taxa se está vinculada a algum serviço, ou uma taxa de polícia, uma taxa de serviço, alguma coisa que o Estado faz para você ou coloca à sua disposição. Professor, eu quero alvará de prefeitura. Você vai pagar lá a taxa de alvará da prefeitura, cara. Você vai pagar a taxa de alvará da prefeitura. Ok? A taxa de alvará da prefeitura. Professor, vou pagar a taxa de alvará da prefeitura. Vai pagar sim a taxa de alvará da prefeitura. Porque a prefeitura vai ter que analisar o seu projeto. Então é um serviço, é uma taxa de serviço. Tá certo? Uma taxa de serviço. Professor, eu estou pagando uma taxa de segurança pública. É o que? O poder de polícia. Então, o fato gerador é o exercício do poder de polícia ou a prestação de determinados serviços, taxa de serviço, via definição do artigo 145(2) da Constituição, detalhados no artigo 78 e 80 do Código Tributário Nacional. Professor, eu quero outra taxa de serviço. Taxa de vigilância sanitária. O fiscal vai lá, gente, exercer o poder de polícia no seu estabelecimento, vai cobrar essa taxa de vigilância, porque o que? Tem um serviço público, é uma taxa. Então, o fato gerador da taxa é completamente diferente. E outra coisa, o imposto, lá no CTN 16 não falou o seguinte: imposto não tem uma atividade administrativa vinculada, ou seja, o destino de sua arrecadação não é vinculada. Agora, a taxa sim. A taxa é para remunerar esse serviço. Então, é um imposto vinculado. Desculpa, é um tributo vinculado. A taxa não é vinculada. Aliás, o imposto não é um tributo vinculado. Agora, a taxa é um tributo vinculado. Vinculado ao quê? Ao fato gerador que produziu o exercício. Professor, aqui está o artigo 145. Vamos ler o artigo 145, inciso 2? Sim. Vamos lá. Inciso 2. Taxas. Em razão do exercício do poder de polícia, ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ou postos à sua disposição. Taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva, potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Ou postos à sua disposição. Aqui está o que? As hipóteses da taxa. Professor, e para concurso, cara? Vou bater a real para vocês, cara. Eu vou bater a real para vocês. Pode ter certeza. 90% das questões de concurso público, todos os concursos públicos, ESAF, todas as bancas, ESAF, do CESP, FCC, qualquer uma dessas, cara. Ctrl+C e Ctrl+V dos artiguinhos 77 a 80 do Código Tributário Nacional. Professor, brincou, não brinquei, cara, é verdade. Mais de 90% das questões que versam sobre o assunto taxa é o Ctrl+C e o Ctrl+V dos artiguinhos 77 e artiguinho 80 do Código Tributário Nacional. Assim que vocês ficam competitivos, cara. É papo reto? É papo reto. É papo reto. Eu já falei para vocês. O aluno começa a ficar competitivo para concurso quando o aluno começa a estudar a origem, a fonte da onde o examinador retira, da onde o examinador faz as questões de concurso. Aí ele fica competitivo, mas fica competitivo mesmo. Então é o seguinte, o cara já sabe que na taxa o Estado somente vai ser remunerado por um serviço específico, tá certo? Ou uma taxa de serviço ou uma taxa de polícia.
Base de cálculo, grandeza que guarde correlação com o custo da atividade estatal, não podendo ser base de próprio cálculo de impostos. Vamos lá. Base de cálculo. O que vai ser baseado? A grandeza que guarde a correlação com o custo da atividade estatal. O professor quer pegar o quê? O alvará de construção. Então, eu paguei o quê? Taxas de alvará da prefeitura. O valor da taxa que o professor pagou está relacionado com o quê? Com aqui, ó, com a grandeza que guarde correlação o custo da atividade. Professor, se a casa tem 100 metros quadrados, vai pagar alvará? Vai, uma taxa para 100 metros quadrados. Professor, a casa tem 500 metros quadrados, então ele vai pagar por metro quadrado. É o quê? É um exemplo de cálculo da base de cálculo para se calcular a taxa de alvará de construção. Veja bem, grandeza que guarde correlação com o custo da atividade estatal. Para você, na prefeitura, analisar um projeto de uma casa de 100 metros quadrados, vamos supor que é R$10 por metro quadrado, você cobra R$1.000. Para analisar uma casa com 500 metros quadrados, se é R$10 o metro quadrado, a taxa vai ser o quê? De R$5.000. Vamos presumir, né? Vamos presumir o seguinte, que uma casa de 500 metros quadrados há o quê? Maior trabalho para se calcular essa atividade estatal. Então, é uma atividade estatal necessária para o bem comum, porque todas as casas têm que estar de acordo com o quê? Tem que estar de acordo com as normas da prefeitura lá do plano diretor da cidade. Porque se não tiver, pode colocar em risco o quê? A sociedade como um todo. Então isso aqui é uma taxa. Parou, voltei. Não podendo ser base de cálculo próprio de impostos. Não podendo ser base de cálculo de impostos. 30% das questões de taxa, cara, cobra isso. O imposto tem base de cálculo? Tem. A base de cálculo dos impostos lá própria. O valor da nota fiscal, etc, etc. O valor da mercadoria. Não é isso? As taxas não podem ter a mesma base de cálculo. Inclusive, cara, esse cara aqui é um dispositivo constitucional. Anotem. Vide o artigo 145, parágrafo 2º da Constituição. Vide o artigo 145, parágrafo 2º da Constituição. Lê para a gente, professor, claro. Aqui. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. As taxas não poderão ter base de cálculo de impostos. Professor, eu sou um professor concurseiro, sim. Dá um top para mim aí, professor. Cara, pode ter certeza. Olha só. A banca vai fazer de tudo para falar isso para você. Taxa é igual a tarifa. Você é nosso aluno, você vai colocar? Não, a taxa não é igual a tarifa. Quando, professor, nós utilizamos a tarifa? Eu vou colocar para vocês. Por exemplo, quando que eu vou colocar a tarifa para vocês? Está lá. Tarifa de ônibus. Você vai somente pagar a tarifa de ônibus se você usar o serviço. Que serviço? Serviço público. Então a tarifa é para remunerar um serviço público que você recebeu.
que você utilizou efetivamente e você foi transportado. Professor, tarifa de água. Tarifa de água. A prefeitura tratou a água, colocou na sua residência, você usou tantos metros cúbicos, você pagou por esse serviço. Professor, e a taxa? Taxa de lixo, recolhimento de lixo. Taxa não é diferente. Não é um serviço público que você paga e recebe. Taxa do alvará, taxa de fiscalização, tudo isso aqui o quê? São taxas. Aqui é uma atividade estatal. Aqui somente o Estado pode fazer. Aqui é o seguinte na taxa. Aqui é um serviço que você precisa do Estado para desempenhar determinada função. Algum serviço ou colocado à sua disposição, ou uma taxa de polícia, uma taxa de serviço. A tarifa não. A tarifa é diferente. A tarifa é para remunerar um serviço público como o Estado está em quê? Está naquela posição de Estado empresário. Empresário, empresa, está arrecadando. A tarifa é uma receita originária, que origina da própria atividade do Estado. E a taxa vai ser o quê? Uma receita derivada. Bacana, gente? Então a banca vai querer falar que taxa é igual a tarifa, e tarifa é igual a taxa, mas vocês não vão. Pode ficar tranquilo que eu separei aqui uns 2, 3 exercícios bacanas sobre isso, que vai ajudar muito na explicação e principalmente na fixação do conteúdo. Competência para instituição comum. É claro que tem taxas federais, taxas municipais e taxas estaduais. Não existem listas atributivas de competências, pois quem exerce atividade estatal é competente para instituir a respectiva taxa. Pessoal, nós temos taxas de qualquer tipo. Por quê? Porque a Constituição não definiu um rol exaustivo. A Constituição fez o quê? Deu norte para a criação das taxas, e cada um vai ver de acordo com a sua atividade estatal, você vai cobrar o serviço. Professor, tem prefeitura que não cobra taxa de alvará? Pode ter, gente. O valor vai variar o quê? De prefeitura para prefeitura. A quantidade de taxa de prefeitura para prefeitura. Cada ente público vai definir essa sua atividade estatal que vai ser remunerada. Detalhe. Para a Fundação Carlos Chagas, jurisprudência de banca, o pedágio é serviço público e não preço público e não taxa. Professor, preço público. Preço público é tarifa pública. Pedágio. Para as demais bancas é taxa. Para a FCC, pedágio, ela considera o pedágio como preço público, uma tarifa pública. Bacana, gente? Professor, por quê? Cara, aí tem uma fundamentação gigantesca, cara, nesse sentido aí. Mas por hora, estudo pragmático, a FCC entende que o pedágio é uma tarifa pública. Professor, por que você colocou ali preço público? E preço público é a mesma coisa do que tarifa. Tarifa é a mesma coisa que tarifa pública. Tarifa, tá? Até para a gente não esquecer na hora da explicação. Agora o seguinte. Mais de 80%, 90%, gente, das provas desse assunto, mais das questões difíceis, o examinador faz Ctrl+C e Ctrl+V do artiguinho 77 até o artiguinho 80 do Código Tributário Nacional. Vamos lá fazer uma leitura, principalmente do artiguinho 78. As taxas cobradas pela União, pelos Estados e pelo DF ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia. Professor, o exercício regular do poder de polícia. Taxa de fiscalização, poder de polícia, polícia administrativa, o Estado está o quê? Está fiscalizando. Ou a utilização efetiva potencial de serviços público específico. Você quer o quê? A taxa de alvará é divisível
e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. É o conceito da taxa que a gente já leu lá na Constituição Federal. A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondam a impostos, nem ser calculada em função do capital das empresas. Olha aí, gente, o cara pode colocar um Ctrl+C, um Ctrl+V e mandar lá, ó, isso aqui está correto. A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondam a impostos, nem ser calculada em função do capital das empresas. Ok. Vamos ler aqui, que é o artigo 79 que é importante, mas vamos ler todos eles, porque taxa, você não quero que vocês nem pensem em errar uma questão sobre taxas. Lembrando, martelando na sua cabeça que o examinador vai querer falar que a taxa é o tal de tarifa, mas não é.